Bom dia, Espírito Santo, bom dia e a paz, minha bênção. Uma excelente e abençoada quarta-feira. Começando esse dia na fé, começando esse dia com leitura bíblica e com a oração do Pai Nosso. Sou o Pastor Kleber, quero segurar nas suas mãos agora e levar você a um nível além, a chegar mais perto de Deus. Não importa o seu credo religioso, não importa qual denominação que você frequenta ou não, aqui nós estamos para juntos aprendermos da palavra de Deus e meditarmos nela. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Apocalipse, o livro das revelações. E aqui nós já vamos ler 4 cartas hoje, direcionadas às 4 primeiras igrejas que o próprio Deus revelou para João. E eu tenho certeza que neste capítulo de hoje, Deus vai falar com você de forma muito tremenda. Se tem um livro que eu quero que você não quebre um dia aqui o devocional, é o livro de Apocalipse. Porque de fato, cada capítulo será uma revelação nova, um entendimento novo que Deus vai trazer ao seu coração. Então convido você já a abrir a sua Bíblia comigo, né? É bem fácil de achar o livro de Apocalipse. Se você quiser abrir até de trás para frente, você já vai achar ali o último livro da sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 2, o azeite da unção, né, que está aqui nas minhas mãos também, não pode faltar, e nós vamos meditar. Pastor, sou novo aqui, então seja bem-vindo à nossa família da fé. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nada. E deixa aqui hoje nos comentários, que é o livro de oração, o seu nome, para eu poder estar orando por você na oração que eu faço todos os dias ao meio-dia. Hoje, meio-dia, eu vou estar fazendo uma oração especial para aqueles cujo nome estiver aqui nos comentários. Então já vamos mergulhar, se aprofundar na palavra de Deus. Outro dia uma irmã falou assim para mim: pastor, eu não gostava de ler a Bíblia, vou ser sincera. Eu li e achava chato. E agora fazendo os devocionais com o senhor, eu estou gostando, eu não vejo a hora, pastor. Ela falou, eu tô acordando até cedo, coisa que eu não fazia. Eu acordo cedo e vou ler a Bíblia. Ela falou, minha vida tá mudada. Mas muda mesmo, muda. E olha, muda para melhor, tá? Você criar esse hábito, essa rotina sagrada. Faz o teste, pelo menos 30 dias. Você sabe que tudo que você quer que vire um hábito na sua vida, você tem que fazer frequentemente, pelo menos por 21 dias. Eu quero que isso vire um hábito. Então você tem que fazer sem quebrar 21 dias seguidos. Se quebrou um dia, já tem que começar tudo de novo. Tá? O que eu estou te falando aqui é algo comprovado pela psicologia, né? Não estou falando nada sentido espiritual aqui agora. Mas você quer quebrar um hábito, por exemplo, de acordar tarde. Eu quero começar a acordar cedo. Não adianta você acordar 1, 2, 3 dias cedo, uma semana que seja. Mas depois que você quebra, é igual devocional. Você quer criar o hábito de ler a Bíblia todos os dias, faça por no mínimo 21 dias. Tem gente aqui conosco já há mais de um ano, tem gente mais de 2 anos aqui lendo a Bíblia comigo e graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Podemos ler então? Então hoje, capítulo 2 de Apocalipse, vai começar pela igreja de Éfeso. Leia comigo aí se você tem leitura, se não, escuta, eu vou ler para você. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você lembra o que é as 7? Falamos ontem o que é as 7 estrelas e os 7 candeeiros? Quero ver se está atento. Não vou nem falar aqui, põe nos comentários. O que é as 7 estrelas e os 7 candeeiros? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti
que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Senão, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso é só a primeira igreja. Olha quanta riqueza tem isso aqui. Eu amo a Bíblia. Gente, eu amo ler a palavra de Deus. Você vê que começa falando aqui das pessoas que Deus conhece as obras dela, né? Acima de tudo, Deus sabe tudo que a gente faz. Deus fala sobre a igreja de Éfeso é o quê? Eu vou ler aqui a anotação que eu fiz. Fala sobre as pessoas que trabalham muito e não aceita os mentirosos. Mas cometeu um erro grave, essas pessoas. Qual erro grave foi esse? Abandonou o primeiro amor por Jesus. O trabalho tomou o lugar da devoção. Nós nunca podemos deixar isso acontecer. Senão eu me encaixo dentro da igreja de Éfeso. Trabalho tanto que não tenho mais tempo para as coisas de Deus. Ou seja, eu perdi o primeiro amor. Aí vem a palavra e diz: arrependa e volta. Voltar ao que é a prática das primeiras obras. A ler a Bíblia pela manhã, a se entregar no devocional. Amém? Eu queria poder meditar mais, mas o tempo é curto aqui com vocês. Mas eu vou procurar dar sempre uma resumidinha aqui do que a gente for lendo. Vou fazer diferente o livro de Apocalipse, tá bom? Vamos ler o versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna é uma igreja que sofre perseguição e é pobre de dinheiro. Mas Jesus chama ela de rica espiritualmente. É uma igreja que era pobre no sentido financeiro, mas espiritualmente era muito rica. E Deus pede aqui que elas sejam fiéis até a morte, pois a recompensa vai ser a vida eterna. Vamos ler a carta à igreja de Pérgamo, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes, que a gente leu no capítulo 1, eu acabei não explicando, ela é a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus. Quando fala ali da figura de Jesus ressuscitado, que da boca dele saiu uma espada de 2 gumes, essa espada é a palavra de Deus. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentaram a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venham a ti sem demora,
E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebeu. A igreja de Pérgamo, ela era uma igreja que ela ficava firme, mesmo num lugar muito perigoso. Mas ela errou ao aceitar pessoas que ensinavam pecado e imoralidade dentro da igreja. Você veja que até dentro da igreja, não importa o mal, ele vai usar. Sempre vai ter o joio no meio do trigo. Mas Deus vem com essa advertência para a igreja de Pérgamo. Vamos ler a última aqui, o versículo 18, que é a igreja em Tiatira, que diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. O anjo é o pastor da igreja. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a sua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da prostituição. Eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você veja que a igreja de Tiatira, ela tem amor, fé, serviço e estão crescendo. Só que aí tem o erro. E qual era o erro da igreja de Tiatira? Eles toleravam uma falsa profetisa que levava o povo de Deus a pecar sexualmente, né? Levava as pessoas à prostituição, ao adultério. E aí Deus vem e fala, você veja que aqui para cada igreja ele está sempre propondo um arrependimento, né? Porque até falei isso na aula que a gente teve ali na área de membros, inclusive eu aconselho você a se tornar assinante aqui do canal, que tem conteúdos exclusivos. Ali são aulas, ali eu consigo explicar mais. Mas lá eu falava para as pessoas o seguinte, o inferno não é lugar de quem peca, é de quem não se arrepende. E você vai ver muitas vezes aqui em Apocalipse Deus chamando para o arrependimento. Se arrependa, se arrependa. Em outras palavras, eu estou te dando uma chance. O arrependimento é uma chance para não ir para o inferno. Amém? Olha, se tudo isso aqui não mereceu o seu like, meu pai, não sei mais o que fazer não. Clica no joinha aí, tá? Sempre que você entrar no devocional, já a primeira coisa, clica no joinha. Vamos fazer a nossa oração então? Glória a Deus. A unção não pode faltar, pega o azeite aí da unção, unge o alto da sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos orar. Diante dessa palavra que você meditou, feche os seus olhos, respira fundo. Pai, guarda a tua palavra no nosso coração. Temos um dia todo pela frente, mas que essa palavra não
venha sair da nossa mente, que ela produza muitos e muitos frutos. Consagramos a Ti, Pai, a nossa quarta-feira. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Ore comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Respira fundo. Graças a Deus. Amém, minha bênção. Ficamos por aqui até amanhã. Tá, o terceiro capítulo nós vamos ler do livro de Apocalipse. Compartilhe essa oração e até a noite, a oração da noite. Vamos na fé, que a fé não falha.